Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer. Fala Valdeir Carvalho, é sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. E você que quiser ouvir a Rede União, é só buscar por Valdeir Carvalho barra Rádio Metrópole 7. Lá, muita música e informação na medida certa. E feliz da vida falando sobre futebol, falando de Vasco da Gama, muito feliz com a renovação do contrato do Ryan, essa grande pérola do Vasco, essa joia, essa relíquia, né? Essa coisa sensacional que o Vasco revelou que foi o Ryan, e como é para a alegria de muitos vascaínos, mas também para a tristeza de alguns, né, que querem o mal do Vasco. Lógico, a gente sabe que tem pessoas que estão se mordendo, estão furiosas pelo bom momento que o Vasco ele está vivendo, mesmo alguém ou alguns trabalhando contra, né, fazendo de tudo para que dê errado. É impressionante, né, mas tem pessoas realmente com esse nível. Né? Infelizmente, tem pessoas que eles não gostam do sucesso do outro, né? Eles não gostam da vitória do outro e eles tentam, né, de qualquer forma, minar o sucesso do outro. E aí, quando você tem todo esse planejamento e você tem essas vitórias como foi a renovação do contrato do Ryan, então tem que ser comemorado, porque desde que Pedrinho assumiu o Vasco da Gama, poxa, o Vasco já está vivendo um bom momento. Ah, tudo bem, tem as suas dificuldades. Pô, mas hoje já tem o PH na seleção brasileira e o Ryan não vai. O Ryan vai, se Deus quiser, o Ryan vai à Copa do Mundo. Eu não acredito que o Carlo Ancelotti vai continuar, vai querer morrer abraçado lá com o Richarlison, o Pombo, tendo um Ryan um explosivo. Né? O Ryan hoje é muito mais intenso, dinâmico, compreendendo o que é um futebol, graças ao Fernando Diniz. E até a Copa do Mundo, eu acredito que o Ryan fez muito certo ainda em renovar esse contrato. Já estava, né, até 2026, foi ampliado até 2028, logicamente, né, que a janela de transferência para o meio do ano ela vai se abrir e vão tentar até tirar o Ryan, mas a multa é muito grande também. Mas o Vasco fez um bom negócio, está fazendo um bom negócio, já aí estava se tendo uma boa conversa entre ambas as partes e, logicamente, o resultado foi muito bom para os dois, para o Vasco da Gama e para o Ryan. E para o Ryan, muito mais, porque o Vasco é uma grande vitrine, né? Então ele precisa, acho que foi até muito inteligente por parte do Ryan e também do seu empresário, não ficar aí forçando aquela situação toda para renovar, mas querendo um salário muito maior, aí depois também tendo esse desgaste com a torcida do Vasco. Então isso é bom porque você mantém a imagem do jogador positiva junto à torcida que gosta do Vasco, né? E aqueles que fazem oposição ao Vasco, aí esses estão revoltados. Mas para quem gosta do Vasco da Gama, para quem torce para o Vasco da Gama, então, e também torce para a sua joia ou para as suas joias, né, querem o bom momento para as suas joias, como o Ryan, como o PH e outros, então, logicamente que ficam satisfeitos e os jogadores precisam preservar a sua imagem junto ao clube. Aliás, eu acho que a torcida do Vasco, né, ela também precisa, e não só a torcida, o próprio Vasco da Gama, precisa pegar alguns jogadores que são vascaínos, né, são ex-jogadores vascaínos, e também jogadores que saíram recentemente do Vasco, mas que continuam demonstrando o seu amor pelo Vasco da Gama, pegar esses jogadores e também trabalhar, fazer com que esses jogadores, a imagem deles junto ao Vasco ainda, porque eles têm identificação. O Vasco precisa fazer esses tipos de trabalho, né? Trazer ex-jogadores ou jogadores que gostam do Vasco e trabalhar, pegar esse vídeo aí do Cristiano Ronaldo, que ele falou sobre a final, a semifinal do Vasco contra o Fluminense,
onde ele aparece com a camisa do Vasco, o Vasco tem que explorar isso daí. Mas precisa explorar. O departamento de marketing do Vasco tem que funcionar. Então, e com esses jogadores, poxa, a gente viu jogadores que saíram recentemente do Vasco, vaiados, foram perseguidos pela torcida, agora lá no Vasco Fluminense com a camisa do Vasco, o Alex Teixeira, né, o Jair, jogadores que mostraram que estavam lá no Maracanã com a sua família, com seus filhos, até recém-nascidos, com a camisa do Vasco. Então, esses jogadores precisam, ou ex-jogadores, eles precisam serem valorizados e a torcida apoiar também esses jogadores que estão ali, de uma forma ou de outra, apoiando o Vasco da Gama, sabe? Então, a gente precisa trabalhar muito isso, acabar com esses negócios de ódio, porque não jogou bem, não serviu, não presta mais no Vasco, acabar com isso, né? A gente precisa sempre resgatar a imagem dos grandes vascaínos, dos jogadores que gostam do Vasco, de personalidades que gostam do Vasco e trabalhar essas pessoas junto ao Vasco da Gama. Mas voltando ainda ao Rayan, então o Rayan, ele, né, entendendo a sua importância, a temporada, ele compreendendo hoje a força que ele tem e o quanto que ele cresceu com o Vasco da Gama, então a renovação de contrato foi feita de uma forma boa para ambas as partes, mas não houve um desgaste, não houve aquela coisa de vamos forçar para isso, assim. Não. Então ele permanece como uma pérola, um garoto de 19 anos que vai ter um futuro brilhante. E sob o comando do técnico Fernando Diniz, então houve um crescimento muito maior do Rayan. E isso também demonstra que o projeto do Vasco para 2026 segue firme e operante, independentemente do que possa acontecer. Então, é um planejamento, chama-se planejamento, e é o que o Vasco tem que ter, planejamento. Ainda que as coisas possam parecer, a permanência do Fernando Diniz, sim, ela é importante para o Vasco em 2026, porque o Vasco já começa o ano com o seu treinador, já tem a sua filosofia, né? Ele já está ramificado, ele já tem as suas propostas, já tem os seus objetivos. Então, se você, de repente, por alguns resultados, demite o técnico, o outro que chega com uma nova filosofia, aí um novo trabalho, um novo processo de desgaste, meu Deus do céu, coisa que nós não podemos ter. Mas precisamos já seguir em frente com um caminho, um projeto definido. E em cima desses projetos, trabalhar. A situação para o Vasco é trabalhar, tanto dentro, até porque vem Nike, né? Com certeza vem outros investimentos aí. Então, quer dizer, o projeto tem que continuar, mas esse projeto ele tem que ser muito bem delineado. Ele tem que ser muito bem ali, sabe, desenvolvido, e ele tem que ser bem trabalhado para que dê certo. E eu acredito que o Vasco, em 2026, vai ter um novo caminho. O Vasco vai trilhar caminhos de sucesso. Então, já está começando, já nesse finalzinho do ano de 2025, o Vasco chegou à semifinal da Copa do Brasil. Aí estavam falando que o Vasco, poxa, porque o bom momento do Fluminense, tudo bem, o Fluminense pode até vencer o segundo jogo, mas o Vasco foi lá e venceu o primeiro jogo, aonde você tinha um cenário de terra arrasada. E o Vasco conseguiu chegar lá e passar por esse cenário de terra arrasada. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, o Vasco termina, sim, na primeira divisão. Foi muito importante a permanência do Vasco, porque você segue com os projetos. Então, agora, já vira-se essa página de 2025, começa um 2026 com grandes perspectivas, com luz lá no final. Não tem mais luz no final do túnel. A luz já está em todo o túnel, né? Já não é nem mais no final do túnel, já está em todo o túnel. Então, o contrato renovado depois da vitória contra o Fluminense, o Vasco anunciou a renovação do contrato de Rayan. As conversas já aconteceram, ou já vinham acontecendo desde julho. Então, o novo contrato do atacante vai até 2028. O jogador recebeu uma valorização salarial importante, lógico, né? É importante que ele tenha aí um aumento de salário, pelo que ele realmente vem demonstrando. Então, é uma valorização salarial importante, além da extensão do vínculo que ia até o fim de 2026, vai para 2028. A multa rescisória do atacante será de 80 milhões de euros, ou seja, cerca de 500 milhões de reais.
Não tá bom? Poxa, tá maravilhoso, tá sensacional. É o Vasco sabendo fazer, é o Vasco agora sabendo negociar. É um novo Vasco da Gama que está surgindo, é um novo Vasco da Gama que vem aí em um ciclo de vitória para 2026. E nós, o que mais nós esperamos é ver o Ryan na seleção brasileira. Imagine Ryan e o PH na seleção brasileira. Porque eu espero que o Ancelotti não faça o mesmo erro que fez o técnico Tele Santana. Tele Santana, na Copa de 82, morreu abraçado. Quando eu falo morreu, né, eu estou falando entre aspas, porque ele morreu abraçado. A seleção brasileira, ela poderia ter ido muito mais, tomou aquele 3-0 da Itália, mas tudo também por causa de que Tele Santana insistia em manter Serginho Chulapa, né, a Serginho Chulapa, meu Deus do céu, e tendo no banco Roberto Dinamite, podendo botar Roberto Dinamite no jogo, naquela Copa, naquele jogo importante, aquele jogo era para o Roberto Dinamite. Roberto Dinamite vivia um excelente momento também em 82, mas o Tele Santana, né, preferiu morrer abraçado com o Serginho Chulapa, e a seleção foi goleada, 3 gols de Paulo Rossi, 3-0 Itália, né? Acho que foi 3-0 Itália, não sei, o placar se foi 3-2, alguma coisa assim, eu sei que foram 3 gols do Paulo Rossi, e aí a seleção voltou para casa, porque o seu Tele Santana, que tinha, mas é estranho que ele não queria levar o Roberto Dinamite, aí aquele goleiro, Valdir Pérez, frangueiro toda a vida, né? Frangueiro toda a vida, e também o Serginho Chulapa. E ele tendo o Roberto Dinamite, né, no banco de reserva, preferiu deixar o Roberto Dinamite. Podia botar o Roberto Dinamite mais à frente, Zico no meio de campo, tinha essas coisas, porque os dois são camisa 10, não importava, o Roberto Dinamite já cansou de jogar também em épocas na própria seleção com a camisa 9, poderia deixá-lo um pouco mais à frente lá, porque ele era um meio atacante, Zico aqui no meio fazendo a distribuição do jogo, e ia dar tudo certo. Mas aí o Tele Santana, infelizmente, foi um bom técnico, mas cometeu esse erro grandíssimo na Copa de 82, ao deixar Roberto Dinamite no banco para o tal aí do Serginho Chulapa. E aí, o que acontece? É a mesma coisa. Você não vai deixar, acredito que o Ancelotti não vai deixar o Ryan fora da seleção por causa do Richarlison, né? O Pombo. Leva o Ryan, que vai estar em grande estilo, e com certeza Ryan vai dar grandes alegrias à torcida brasileira. Eu sou o Valdir Carvalho, então um excelente momento para o nosso Vasco da Gama, um ano de 2026 que será vitorioso. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.